Olá, bom dia, bom dia. E qual é a boa do dia? A boa do dia é o dia. Quanto é hoje? Talvez quando? É isso. Quanto custa de fato? Não. Começando. Mas o cálculo estava de fato alcançando. Essa é a questão. Quanto custa alcançar um fato? Santo. Mas eu teria que considerar algumas coisinhas de modo bem particular. Ou seja, datar. Isso. Então vamos datar. Hoje é terça. E há muito tempo deixou de ser da bênção. Sim, porque aqui não se pode, de fato, sequer trabalhar. Porque já se trabalha com a foice prontinha para, de fato, a árvore derrubar. E com toda certeza você não vai ter a menor condição de se alimentar. Não tem sido fácil, de fato, viver nesse lugar. Sim, porque banco tem subido o tempo todo, o que é tampado, quer dizer, para o ar. Essa noite mesmo, o rádio já avisou mais um banco, o que subiu tampado. Isso tem sido um prejuízo, mas virou, de fato, rotina, faz parte do nosso cardápio. Aqui você já senta sabendo que algum banco, o que vai subir tampado. Santo, mas é a data, é isso. Hoje é 18 de maio de 2021. E qual é o assunto? Santo. O assunto é isso. O assunto é 2 mais 2. Sim, porque Deus disse assim. Eu acho esquisito, de fato, a gente não considerar números básicos. Sim, porque todo quadrado é exato. Ainda que muitas vezes o quadrado seja muitas vezes ridicularizado, quer dizer, dimensionado, quer dizer, desestruturado, quer dizer, desconsiderado, quer dizer, desrespeitado. Quer dizer, isso. É isso. Qual é o tamanho do meu quadrado? Deus disse assim, olha, é necessário de fato considerar que nem sempre um quarteto é algo bom da gente de fato visualizar. Quer dizer, santo Deus, nem sempre um quarteto tem medida quadrangular, quer dizer, triangular, quer dizer, retangular, quer dizer, circular. Também tem isso. E o que isso tem a ver com o que Deus esteve de fato a lhe conceder? Deus esteve a me conceder o direito de viver. Então ele me disse, é bom você saber de fato sempre o que dizer. Aí eu disse, danou-se. O quê? Sim, eu tive que dizer. Se eu, de fato, tenho que responder a tudo aquilo que eu estive, de fato, a fazer, existe uma razão de Deus em meu ser, ok? A minha consciência, ok? Sim, eu tive que perder. Não dava para você viver apegado às coisas. O que é esse mundo costuma viver? Sim, porque eu posso até ver TV, mas daí, de fato, eu me curvar para tudo aquilo que a TV pode, de fato, nos dar, aí não dá. Foi isso. Porque sabe como é que é? A TV pode ser, de fato, quadrangular, o quê? Retangular, circular, triangular. A TV pode até saber onde ela pretende chegar. Mas daí, de fato, eu aceitar caminhar ao lado de quem o tempo todo costuma vazar áudio familiar só para se beneficiar, não, aí não dá. É por isso que Deus me disse, o quê? Para eu desenhar exatamente a casa onde eu estou a habitar. Sabe como é que é? O ralo, sim, porque o ralo pode até ser circular, mas
quando de fato o ralo, o que é quadrangular, do tipo retangular, do tipo triangular, sabendo exatamente o que o olho que quer usar, aí fica difícil de fato a gente conquistar qualquer qualquer novidade no lugar. Sim, é isso, também tem isso. O que Deus disse, olha, é bom a gente de fato salientar que os olhos do mundo podem até nos vigiar, mas existe um lugar que os olhos do mundo jamais serão capazes de entrar, de enxergar. E como é que é de balancear? Sim, porque os olhos do mundo jamais vão poder penetrar nos olhos que Deus esteve a me dar. Sim, como não? Porque Deus me disse, nada de aceitar esse colírio do tipo espetacular, do tipo colírio que com toda certeza não é exatamente a vitamina A. Eu disse para Deus, isso mesmo. O A, com toda certeza, é triangular. Pode ser circular, quadrangular. O senhor tem toda a razão. Os meus olhos eu não vou aceitar vazar. Eu não vou, não. Ok? Aí, naquele momento, Deus trouxe o quê? Uma cadeira parlamentar. O quê? Sim, disse que era para eu, de fato, aprender a legislar. Aí eu fui sentar lá, o quê? A minha boca estive a escancarar. Eu não estava a gostar, não. O quê? Sabe como é que é? Deus disse assim, você vai entrar, de fato, na casa parlamentar, dá uma bisoiada lá, e depois vai ter que me relatar tudo aquilo que você esteve a encontrar. Eu logo disse, meu Deus do céu, eu tenho que entrar na garganta do inferno. Ainda ter que, de fato, buscar. O quê? O fogo. O quê? Que nunca vai se apagar. Sim, porque esse fogo costuma alimentar tudo quanto é imundice nesse lugar. É o próprio fogo do inferno que cada um desejou, de fato. Sabe como é que é regar? O quê? Sim. Sabe como é combustível? O quê? O combustível a gente até poderia baratear, mas é se assim a gente desejasse alcançar. A gente resolveu usar combustível nesse lugar, o que baratear fogo parlamentar. Aí foi um tal de combinar. O quê? Sabe como é que é? ICMS não é uma coisa fácil de calcular, não. Aí pensa na desgraça. O quê? Um cálculo que a gente não consegue encontrar em nenhuma matemática familiar. Sim, porque sabe como é que é tabuada? É clara. Mas o tal ICMS que resolveram inventar para, de fato, combustível alimentar casa parlamentar. Aí eu disse, não vai prestar. O quê? Sim, porque tem um sininho. O quê? Sempre toda garganta que se presta tem, de fato, o sininho lá. Aquele mesmo sininho que Jonas esteve a segurar para não cair. O quê? No estômago familiar. Aí eu disse, santo Deus, assim é fácil, de fato, a gente administrar toda essa podridão. O quê? Que tiraram do ar. Sim, porque não podemos dizer que, de fato, o petrolão nós estivemos a investigar. Claro que não, porque para, de fato, investigar o tal petrolão, era necessário, de fato, conhecer o tamanho da dimensão, quer dizer, o estômago. Isso é uma confusão. O quê? Eu disse, olha, porque Deus não é do tipo que diz, entre lá, na garganta. O quê? Quando diz, entre lá, o quê? No fogo parlamentar. É porque você sabe que o mau hálito está em todo lugar. Está em todo lugar. Aí eu disse, meu Deus, olha de fato o ar a queimar. O quê? Concordância.
Sim, porque Deus também sabe que um dia Steve vai estudar. É preciso saber salientar o que é concordância nominal e o que é concordância verbal. Imagine se eu fosse falar de regência fenomenal. O quê? Eu tive que falar. Eu tive que falar. Eu não sou paranormal. Eu não sou paranormal. O quê? Sim, a regência pode ser fenomenal, mas nada de ser paranormal. Eu sou do tipo igual. Quer dizer, normal. Do tipo natural. Aí Deus disse, o quê? Deus disse, tem mais alguma coisa para de fato falar? Eu disse, meu Deus. O quê? Sim, porque não pode, quer dizer, nós não podemos desconsiderar a falta de ar. O quê? O tanto que tanto de pulmão, quer dizer, o tanto de pulmão que de fato estão a queimar. Sim, porque você de fato aceitar acender um fogo no lugar com tanto com pulmão a precisar do básico, de coisa básica no lugar, você de fato continuar usando combustível para de fato o inferno se manifestar, o que? Com Satanás, o que? Querendo se beneficiar, eu logo disse, os filhos do demônio não tem de fato, não tem nem como eu conceituar. O quê? Passaram o ano todo, o todinho sem trabalhar. Ninguém viu falar, quer dizer, ouviu falar, quer dizer, viu dizer, quer dizer, ouviu dizer que eles de fato estiveram a fazer alguma coisa para o povo de fato não adoecer. E de repente, o quê? Esquecem. Eles esquecem que a doença estará a acontecer. Sim, porque dizem que tem uma doença que o povo está a morrer. E começam de fato a colocar uma cadeirinha aqui, outra lá, e sentam de fato para atear fogo parlamentar em tudo quanto é lugar, sem ter a mínima noção de onde isso deveria, quer dizer, sem ter a mínima noção do que é, de fato, ter compaixão. O quê? Santo, é um dinheirão. O quê? Lavação. Lavação. Porque dizem, de fato, que é necessário fazer uma espécie de, vamos dizer assim, dizem que era necessário fazer uma espécie, santo, a palavra é essa, adequação. O quê? Sim, disseram, sim, é preciso de fato adequar. A gente precisa saber, de fato, onde chegar. Quer dizer, a gente precisa, pelo menos, reestruturar. Porque a gente esteve a abusar. Foi tanto dinheiro a lavar. Sim, porque a gente há de considerar. Não tinha, o quê? Não tinha uma só. O que é isso? Uma só TV que poderia se sustentar. O quê? Não. Sabe como é que é? O quê? Há muito tempo, de fato, o povo esteve a bancar tudo quanto é meio de comunicação nesse lugar. Porque um único não vai se salvar. Santo Deus. Sim, porque sabe como é que é? O povo a trabalhar. O quê? TV a arrotar, o quê? Dizendo que a culpa era do povo, que o povo não sabia votar, que o povo costumava abusar, que o povo aprendeu a roubar, que o povo era desonesto, que o povo. Eu não sei, parece que o anjo da boca mole falou amém. O quê? Aí foi de fato um porém. O quê? Aí disseram assim, olha, se de fato essa doença aqui vier a passar, a gente vai precisar de. A gente vai precisar. A gente vai precisar. A gente vai ter que de fato aceitar. Quer dizer, a gente vai ter que comprar vassoura. O quê? Sim, porque não dá para lavar o chão parlamentar. O quê? Quanto sangue estiver a derramar. Aí você vai comprar vassoura, comprar rodo, esfregão.
Mas aí disseram que álcool gel é a melhor coisa que se pode comprar. Por quê? Se ninguém vai questionar a nossa clarividência no lugar. A gente vai determinar que o uso de álcool gel é o melhor a se realizar. Assim, álcool gel a se multiplicar, a indústria farmacêutica a gente vai beneficiar e ainda que santo. Aí empresa, quer dizer, aí aí alguém vai ter que se apresentar, porque com antecipação. Ok? Sim, porque não dá, de fato, para a gente abrir falação. Sim, porque uma coisa é a vacinação, a outra coisa é a reestruturação, ou de fato a criação. Aí aqui está, eu teria que filosofar. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Okay? Sim, porque muitos bacaninhas estiveram de fato a vacinar, muito antes da doença chegar. Disseram que de fato era necessário queimar o ar, que muito oxigênio, o que a gente tinha que acumular para o nosso pulmão, o que não fraquejar. Aí, como é que é? Muita gente a viajar. O quê? O problema é que a notícia esteve a espalhar um problema. O quê? Aí foi uma espécie, o quê? De investigar. Quer dizer, o quê? É conhecer, de fato, as benesses de outro lugar. Aí era comitiva para aqui, comitiva para lá, comitiva, é tanta comitiva. O quê? Para, de fato, os potentados, quer dizer, os potentinhos, quer dizer, os espumadinhos, sim, porque sabe como é que é? A oxigenada. Aí os espumadinhos, de fato, o quê? A visitar o quê? Casa parlamentar de outro lugar, para poder receber o direito de respirar. Aí eu disse assim, o quê? Eu disse para Deus, eu preciso arrotar, o quê? Um acúmulo de ar, uma grana, o quê? Uma grana preta. Sabe quando é mau hálito? Quando de fato começa, o quê? Mau hálito, quando começa de fato a espumar, é porque o fel, o quê? O fel de fato já esteve, o quê? A se misturar. Aí eu disse, meu Deus do céu, não é possível que a gente está a acreditar que a Petrobras nós estivemos de fato a beneficiar com o tal, quer dizer, com a tal reestruturação, o quê? Sim, porque, sabe como é que é? O que? Deus disse mais alguma coisa? Deus disse assim, vamos respirar. Sim, porque sabe como é que é? Eu também, de fato, tive carro. Quer dizer, eu tive o direito de entrar num carro. Por quê? Sim, Deus disse. Você precisa, de fato, imaginar que você estará a guiar o melhor carro desse lugar. Eu disse, meu Deus do céu. Qual seria o melhor carro desse lugar? Sim, porque eu poderia dizer uma Mercedes-Benz. O quê? Sim, porque se eu fosse pegar uma Mercedes-Benz para poder estar ali, o quê? Sim, porque o fogo do inferno a queimar. E eu ali sentado, naquela cadeira parlamentar, eu falei, Mercedes-Benz, quiçá, talvez. Talvez a Volkswagen não fosse gostar. O quê? Sim, sabe como é que é? A Volks não fosse gostar daquilo que eu iria realizar. Sim, porque você sentado, ok? Numa BMW, para de fato você, o quê? Calibrar pneu que há muito tempo, o quê? Estava furado em todo o lugar. O quê? Sim, era necessário um acordo. Quer dizer, era necessário reestruturar. Quer dizer, era necessário dar para a Volks, quer dizer, a Mercedes, quer dizer, a BMW, quer dizer, era necessário de fato calibrar. O quê? Pneu para ninguém notar o quanto que de fato o carro já estava completamente desgastado, desestruturado, enferrujado. Não dava nem mais para o gasto. O quê? Muito dinheiro lavado. Sim, porque você, de fato, lavar. O quê?
dinheiro parlamentar em carro que de fato há muito tempo não está a agradar. Porque muito tempo o Fusca deixou de ser um carro familiar. Resolveram de fato tirar do ar. Aí quando tiraram o único carro, o quê? É que a Mercedes-Benz sabia de fato fabricar, foi a falência. O quê? A concordata. O quê? Foi de fato a desgraça. Não me diga. Nunca mais, de fato, conseguiram colocar, de fato, um carro na casa que pudesse, de fato, agradar. Aí, de fato, era um tal de fabricar, o quê? Aí tirava do ar e colocava, e foi, de fato, uma desgraça multiplicada. Por quê? Mas casa parlamentar bem, de fato, estruturada, sabia de fato agradar. O que? Um posto, o que? De gasolina, estiver a criar. O quê? Aqui e acolá. Eu fico assim, fico pensando de fato, por que nós não estivemos falando dos postos de gasolina que estiveram espalhando, o quê? E que estiveram beneficiando aquilo que eles mesmos estiveram ocultando. O quê? Então, não dá para você, de fato, viver passando pano. O quê? Sim, lavando de fato aquilo que eles estiveram realizando. Sim, o passado nós estivemos carregando. Eu não sei não se isso foi uma coisa boa. O quê? Deus disse de fato para eu continuar. Eu disse, Senhor, se eu nesse passado for entrar, eles vão querer me crucificar. Mas eu disse, olha, desde que resolvemos de fato sepultar. O quê? O Tiradentes desse lugar. Sim, porque quando a gente resolveu sepultar o Tiradentes desse lugar, com toda certeza, Tancredo Neves a gente não esteve a agradar. Sim, porque o homem esteve a concordar com aquilo que eles estiveram a criar. O quê? É isso. Sabe como é que é? Lei falsa. O quê? Em tudo quanto é lugar. Disseram que tinham que dar uma base parlamentar para, de fato, deputado se eternizar e cada um saber realizar aquilo que empresas de fachadas iriam, de fato, precisar. O quê? Aí, de fato, começaram a complicar. O quê? A criação de empresa. O quê? Familiar. Porque antigamente, sabe como era? Não era assim. A família, de fato, dizia que era preciso, de fato, trabalhar. O pai saía de casa para um dinheirinho ganhar. A mãe ficava, de fato, a trabalhar. Sabe como é? Fazia, de fato, costura, crochê, coisa assim desse tipo, para ali a vizinhança agradar. Aí o pai, de fato, com visão, o quê? Sabe como é que é? Visão empresarial. Sabia legislar. Sim, o básico, familiar, coisa básica. Sabia, de fato, contar 1, 2, 3, 4, 5. Ai, Maria, 6, 7, 8, 9, 10, Maria, 15, 16, 17, 18, 15 filhos, 20 filhos, 10 filhos. Aí eu falo assim, olha, arrumar emprego para tanto menino. A empresa, o quê? Sabe como é que é? Empresa, de fato, a fundo perdido. O quê? Aqui tinha tanta empresa a fundo perdido. O quê? Aproveitando, os braços dos filhos. Aqui o país era lindo. O quê? Não tinha menino mal vestido. O quê? Não tinha mendigo, não. Até os vizinhos, de fato, vestiam linho. Vestiam linho, quer dizer, andavam assim, do tipo, enobrecidos. Quer dizer, tinham, quer dizer, aceitável, quer dizer, é isso. Aí, depois, o quê? Sim, quando viram o quê? Que empresa familiar a gente não podia, de fato, dominar. O quê? O Estado, de fato, resolveu bancar. O quê? Essa história de empresa grande para aqui. O quê? Entrar. Desestruturando
tudo aquilo que aqui, de fato, estiveram conquistando. Aí as portas, estiveram de fato escancarando. Aí o homem esteve reclamando. O quê? O problema é que o homem resolveu de fato reclamar com aquele que era a base parlamentar. O quê? Com o tal do Ulisses. O quê? Sim, sabe como é que é? Com o Ulisses resolveu se juntar. O quê? Um encontro estiveram a marcar. Aí falaram que de fato aqui, isso não poderia de fato, quer dizer, isso seria, quer dizer, que aqui de fato a base era familiar, que essas empresas é que de fato deveriam se estimular, que o Estado deveria de fato apostar, do tipo bancar, quer dizer, dar crédito, quer dizer, colocar dinheiro lá. Esse era o caminho que de fato tinham que pegar, fazer de fato uma base, quer dizer, cimentar, quer dizer, não deixar o cimento dominar, quer dizer, colocar pedra fundamental. Aqui é um país racional. Não sei não, porque o problema foi esse. Quando resolveram de fato falar que aqui era um país com base parlamentar. O quê? Sim, porque se de fato alguém resolvesse mudar as leis sem de fato agradar o povo do lugar, com toda certeza a base parlamentar iria barrar. Logo, logo ele sairia de lá. Sabe como é que era? Uma coisa sólida. O quê? Cada um seria uma pedra fundamental. O quê? O seu Estado iria representar, barrando leis que viessem de fato a desestruturar aquilo que o Estado era capaz de realizar. O quê? Eu tenho a impressão que os Estados Unidos mudou para cá. O quê? Era de fato a independência de cada estado desse lugar. O quê? Sim, porque a Constituição poderia, de fato, até nos direcionar, mas o Estado deveria fundar. O quê? Uma casa capaz de administrar, dando sustentação àquilo que ele poderia, de fato, fabricar, para que cada um pudesse, de fato, se reestruturar, tornando uma potência no lugar, e não uma potência nuclear. O quê? Mas sabe como é que é? Os grandes. O quê? Quando os grandes souberam o quê? Que o tal de Ulisses estava, de fato, a pensar em tudo aquilo. O quê? Que o Tiradentes daqui esteve de fato a falar, o que foi uma confusão tão grande no lugar, que eu penso que até os cabelos, que o resto de cabelo que o Ulisses costumava de fato tratar, cuidar para não perder a base parlamentar. Ele logo viu que ia, o quê? Estavam a, o quê? Debandar. Aí ele, com o outro, resolveu falar, o quê? Ele, de fato, resolveu confiar. Aí resolveu, de fato, se juntar, do tipo, numa mesa, quer dizer, sentar, o quê? Com o maranhês, o quê? Parananhês, quer dizer, com o embriaguês, será? Com o sarney, quer dizer, o mendiguês, o quê? O mandangão da vez. Aí ele foi, de fato, falar, disse que era necessário, de fato, ele ajudar, criando, de fato, uma base parlamentar para que cada estado pudesse se libertar e que a União, de fato, fosse, de fato, administrar as questões básicas do lugar, criando, de fato, essa espécie de ossada cadavérica. O que quer dizer? Essa espécie de... Quer dizer, a união seria apenas, de fato, ascensão. Quer dizer, não seria de fato, quer dizer, o que seria a união? É isso.
Ele disse que a união seria apenas uma casa de estruturação, que deveria, de fato, respeitar aquilo que cada estado deveria realizar, e que nenhuma justiça deveria, de fato, intercalar. O quê? É se meter, ser ponte para, de fato, derrubar aquilo que o Estado iria realizar usando a tal, o quê? Carta parlamentar. Que isso não. O quê? Aí, de fato, o tal Mangangão disse que tinha que pensar naquilo que ele estava a falar, formar, de fato, um pensamento que pudesse, de fato, passar, trazendo a base que ele costumava administrar para, de fato, apoiar. Aí pronto, o quê? Aí aqui foi. O quê? Aí eu logo disse, vão de fato arrancar. O quê? A cabeça de quem esteve a pensar. Aí eu disse, eu vou voltar. Mas Deus disse, pode caminhar, ainda tem tempo para lá você chegar. Eu disse, meu Deus. Aí, quando de fato resolveram arrancar a tal cabeça, sim, porque sabe como é que é? O cabeça. Eu disse, meu vão de fato arrancar a cabeça do cabeça. Eu não sei porque que esse homem resolveu de fato pensar, a sua ideia ele resolveu passar, o outro resolveu redirecionar, achando que de fato iriam sustentar. Logo quem? O quê? Um lugar que a gente estava acostumado de fato a, é, a quadrilha. O quê? Um lugar que a gente sabia de fato tirar o quê? Lama podre, sem ter o quê? Se responsabilizar. Agora criar de fato um sistema em que o judiciário teria que respeitar aquilo que o povo desejasse realizar. Aí eu disse, santo não vai prestar. Mas o tal cabeça, o quê? Resolveu com o outro falar. O quê? Foi reclamar. O quê? Se não gostou mesmo. Disse que ele não deveria, de fato, ter ido tratar de um assunto que ele ainda não estava, de fato, sequer. Quer dizer, que ele ainda não tinha, de fato, tratado, quer dizer, ele não tinha comulgado com aqueles que faziam parte do seu condado, levar para o outro lado. Aí ficou magoado, chateado mesmo. Mas o outro, o outro ficou assim meio que passado. É porque não acreditava de fato que poderia. Ele é um pouco assim, meio que visionário, não via o outro lado, quer dizer, eu não enxergava aquilo que de fato o outro, de algum modo, falava, quer dizer, eu não enxergava que o lobo se criava. Aí o outro resolveu de fato, então, falar, abriu uma certa reclamação. O quê? Sim, sabe como é que é? Essa história da gente fazer delação. O quê? Chamou um advogado muito famoso, no lugar de que é o advogado mais famoso desse lugar. O quê? Se ele esteve a se aposentar, depois que o cabeça tiraram do ar, ele teve medo do que o cabeça de fato pediu para ele de fato realizar um documento. O quê? Um documento que de fato colocava. O quê? Documentado fato para todo lado. Mas quando o advogado de fato soube que o cabeça ficou adoentado, uma labuta, e aí resolveu de fato juntar os fatos. O quê? A cabeça desejou ficar de fato preparado, logo pensou, quer dizer, o advogado do cabeça, o cabeça do cabeça. Sim, porque esse advogado também, o que tinha um pensamento sustentado. Aí o cabeça do cabeça, seu cabecinha, resolveu de fato amealhar. O quê? Resolveu entrar num certo lugar. É porque, sabe como é que é? Ele tinha acesso, quer dizer, era alguém de fato bem privilegiado, assim, respeitado. Ninguém dimensionava, de fato, aquilo que ele realizava. Aí ele resolveu entrar lá. O quê? Na casa de advogado.
Aí ele passou de fato a trabalhar. O quê? Sem fazer serviço prestado. O quê? Aí tirou de fato tanto documento. O quê? Aquilo que de fato ele achava sensato, do tipo razoável, com medo, o que do pescoço dele também ser arrancado, do tipo quebrado, dele ser degolado. Aí passou um tempo lá, aí disse que estava cansado. O quê? Sim, sabe como é que é? Disse que estava cansado. Aí tinha um amigo de direito de fato que resolveu dar para ele um atestado, alegando que ele precisava de fato ficar assim, ser de fato tratado de um problema que de fato era assim. Aí ele aproveitou essa oportunidade, o quê? Para sair do espaço. Ali ninguém ficou desconfiado. O quê? Ficou não. Aí depois disso ele disse assim: olha, eu preciso de fato pensar que eu ainda tenho criança de ninar. E se eu de fato abusar, com toda certeza a criancinha vai chorar e eu não vou escutar. Aí resolveu de fato se mudar. O quê? Se aposentar. Disse que não queria mais ser bacharel, nem bacharelado, o que nem doutor, nem doutorado. Aí, de fato, resolveu mudar. O quê? O cardápio. O quê? Sim, aí disse que estava pensando, de fato, em ser até delegado. O quê? Quer dizer, estava pensando, de fato, em viver ajuizado. O quê? Estava pensando, de fato, em entrar para o judiciário. Mas, assim, com um cargo, que não seria, assim, muito alvejado. Mas, eu ouvi alguém falar que no judiciário não era um bom lugar para ele entrar. O quê? Também tinha essa. O quê? Sim, porque a gente há de considerar que gente assim casa com gente que também sabe pensar. O quê? Se eu sabia pensar. O quê? Logo passou a desconfiar. Sim, porque essa história de querer se aposentar no auge familiar, o quê? A dupla passou a trabalhar, muito dinheiro passou a ganhar, passou de fato a ser respeitados no lugar. E de repente o marido começou com essa conversa de que estava adoentado, tempo cansado, estressado, que iria aposentar. Passou logo a desconfiar, passou a desconfiar. E quando chegou com essa história de que ele queria de fato entrar no tal judiciário, para não carregar assim cargo tão elevado, quer dizer, trabalho, quer dizer, para viver assim mais sossegado, e que ela poderia fazer o trabalho de advogado. Aí ela disse assim: olha, se for de fato para preservar o ente familiar, é melhor de fato no judiciário não entrar. É melhor você de fato se aposentar e um outro currículo você conquistar. Porque do jeito que está, as pessoas podem até desconfiar. Não existe a história de aposentar porque doente você está e no judiciário, que é um local que de fato você vai estar, muito trabalho, com toda certeza você vai ter que realizar. Amigos em todo lugar. Aí pensou, o quê? Aí disse assim, eu vou de fato, eu vou de fato realizar conforme a esposa está a falar. O quê? Aí um outro currículo desejou conquistar. Sabe como é que é? Gente inteligente. O quê? Aprendi fácil. O quê? Aí resolveu medicinar. O quê? Aí muita gente até esteve a duvidar, dizer que não iria gostar, que era uma coisa muito difícil, que não iria se encaixar, bebê, bababá. Muitos até acharam que era por causa do fardo pesado. Sim, sabe como é que é? Tinha tido de fato um fato, quer dizer, era de fato um caso pensado. Pois de fato entrou o quê? Para medicinar. O que? Destaca em tudo quanto é lugar. O quê?
jornal, o que vieram entrevistar, capa de revista em tudo quanto é lugar. Afinal de contas, era o advogado mais bem pago. Resolveu de fato se aposentar para um sonho de infância realizar. O quê? Eu ouvi dizer até que o Fantástico de fato resolveu lhe dar o quê? Uma, quer dizer, uma entrevista, quer dizer, uma capa, quer dizer, toda, quer dizer, uma emblemática. O quê? É isso. Resolveu de fato criar um quadro. O quê? É isso, um quadro para ele de fato falar das experiências que ele iria encontrar. A tal medicina que ele iria de fato conquistar. E olha, deu tanto resultado, que o homem ficou ainda mais falado. De repente, o homem passou a ser respeitado, conquistou de fato um nome elevado, o médico de direito e de fato. Ninguém nem se lembra mais que ele é de fato advogado, que foi o advogado mais bem pago. É um sujeito assim até carismático, tem feito um excelente trabalho. O quê? Aí, de fato, resolveram colocar ele como, vamos dizer, como é trabalho, quer dizer, resolveu de fato colocar ele como um homem, quer dizer, resolveram colocar ele como um homem politizado, quer dizer, político de direito de fato, sim, porque o homem sabia ter trato, o quê? Depois que ele conquistou o tal doutorado e ficou assim um médico muito bem conceituado, muitos políticos começaram de fato a fazer parte do seu condado. Aí disseram para ele que seria bom ele ser deputado, que ele levaria um outro pensamento, que ele já era advogado e tal, pelo menos para ele de fato honrar o Estado. Aí ele resolveu de fato aceitar o cargo. Foi ser deputado, um deputado muito bem avaliado, muito bem votado. Mas ele não gostou também, não. Ele não gostou, de fato, de ser o tal deputado mais bem votado do Estado. Ele viu que ali o cargo era pesado, lembrou da época de que ele era advogado, poderia, de fato, trazer... O quê? Sabe como é que é? É pisar em falso. Aí ficou lá pouco tempo, quer dizer, nem completou, não terminou não o tal mandato, ficou medo, o que de receber mandado, o que aí disse que queria de fato ser afastado, que tinha de fato problemas a ser, sabe como é que é? Aí pediu de fato licença do cargo, aí não quis mais de fato ser deputado, mas soube de fato manter, sabe como é que é o seu nome no Estado como um homem honrado, um político e tal, e tal, e tal. Não sei não, mas como Deus me disse assim, olha, você entrar de fato, o quê? Na garganta parlamentar e pegar essa figura lá, eu vou lhe dizer, é como trazer Jonas, o quê? É como vomitar o Jonas que está... A gente precisa encontrar. O quê? Foi isso. Aí Deus disse assim. Quando Jonas resolveu de fato pular do barco para não prejudicar quem estava lá, a gente tem que de fato honrar. Sim, porque não é fácil. Não é fácil de fato a gente carregar tamanho fardo familiar. Aí, de fato, Deus me disse, seja capaz de entrar, o quê? No estômago parlamentar. Tira Jonas de lá e entregue sem se prejudicar. E sem, de fato, prejudicar o Jonas do lugar. Quem quiser que vai, de fato, averiguar e conhecer, de fato, o advogado mais emblemático que teve medo de carregar tamanho fardo. Doutor de direito de fato. Assim a gente vai ter uma ideia do fardo. E se é assim,
deixamos aqui o nosso recado. É porque o divino disse assim: olha, eu sei que é difícil. Eu sei de fato que o corpo está fraco. Você está trabalhando um bocado. Tá dando uma organizada no pedaço. Sabe como é que é? Mas a gente, de fato, deve honrar a cadeira que a gente resolveu sentar. Aí eu vi, santo, que eu tinha uma cadeira cativa no lugar. Eu disse, meu Deus do céu, ter cadeira cativa. Assim, porque Deus resolveu colocar uma cadeira lá para eu sentar. Eu disse, senhor, eu não sei não. Eu não sou do tipo que fica sossegada, não. Eu não gosto de ficar sentada, eu sei lá. Mas Deus me disse, é para ficar sossegada, não. Eu preciso, de fato, lhe dar uma missão. O quê? Eu disse, eu não gosto dessa história de ser missionária, não. Ele disse, mas que missionária? Você vai entrar na garganta profunda, no fogo. Vai, de fato, trazer Jonas e entregar. Mas dizendo, é bom a gente respeitar a história que Jonas esteve a conquistar sem, de fato, prejudicar. Ter cautela, de fato, para investigar. Sem essa história de avacalhar a vida de quem, de fato, teve quer dizer, a vida de quem, de fato, teve um cargo, quer dizer, medo de carregar fardo familiar. Então, de olho no lugar, consciente de que Deus sabe o que está a enviar. Olha lá, para a gente não pendurar Jonas aqui e o pescoço dele quebrar. Essa gente não é, de fato, fácil. A gente, de fato, driblar. Essa gente sabe jogar. E podem ter certeza, sabem muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Mas como eu devo respeitar os limites que, de fato, Deus estará a me dar, não vou, de fato, avançar. Só estou a avisar. Pegue Jonas, mas usando de cautela, sem, de fato, escandalizar e preservando a vida de Jonas no lugar. Porque Jonas tem história para contar. Obrigada. Proteção é bom a gente dar. Bom dia e bom dia.